Bom, então a primeira empresa que desenvolveu o CLP na General Motors foi essa empresa aqui, olha, chamada de Modicon. Então, essa empresa aqui que desenvolveu o primeiro CLP, de início o CLP era muito caro. Então, a ideia era o quê? Só era usado realmente em aplicações mais complexas e aplicações que utilizavam muitos relés, né? Aqui está falando que de início, olha, ele tinha que equivaler a pelo menos 150 relés. Você imagina o que é uma lógica com 150 relés? É muita coisa. Então, por ser muito caro, a ideia inicial é que ele pudesse substituir pelo menos 150 relés. Abaixo disso, a implementação do PLC, em função do preço, já ficava inviável, né? Isso aqui foi dos primeiros, o primeiro, para ser mais específico, né? O primeiro PLC a ser desenvolvido. Agora você pensa, hoje você consegue comprar um PLC aí com um preço acessível e colocar até na sua casa, aí, se você quiser, né? Então as coisas mudam. Então hoje em dia, até para aplicações simples na empresa, na indústria, você vê os CLPs envolvidos lá. Ah, mas por que aplicações simples eu preciso colocar CLP? Por quê? Por causa de confiabilidade, né? Por causa de versatilidade e por causa do preço acessível também. Então hoje lá, dependendo da quantidade lá, você já coloca um CLP e deixa o sistema rodando dessa forma. A gente tem alguns fabricantes aqui de CLP, a gente tem CLP WEG, a gente tem CLP da Aromat, a gente tem CLP da Siemens, CLPs da Allen Bradley. Qual que é melhor? Depende. Depende de qual modelo que você está usando de cada um, né? Depende do ambiente que você vai colocar, depende da linguagem de programação que você quer, porque tem PLC que aceita só um tipo de linguagem de programação, tem CLP que aceita mais de uma. Então existem alguns fatores que a gente deve observar na hora de escolher um CLP. Bom, então igual a gente falou também, a gente pega um, um CLP, a gente vai ter o famoso ponto de entrada, que são as entradas, que podem ser analógicas ou digitais. Então foi dado exemplo aí, microchaves, botões, termopares, relés, tá? Qualquer coisa que envie sinal para a entrada do PLC, chamado de dispositivo de entrada. Então aí está mostrando, olha, um pequeno exemplo de acionamento. Perceba que aqui você tem a entrada do PLC e você tem um botão. Interessante, olha, que aqui está pegando um sinal de 24 volts produzidos pelo próprio PLC. O PLC geralmente ele tem uma fonte interna e o sinal, né, os terminais da fonte ficam expostos aqui para nós. Para quê? Para a gente acionar utilizando esse próprio sinal gerado pelo PLC. Né? Isso evita o quê? De eu precisar ter rede aqui, né? 127, 220 para acionar o PLC, por tensão, né, alta aqui, né? Desfavorece até a segurança do operador aqui. Então, uma tensão de 24 volts aqui, eu vou colocar uma botoeira. O sinal de 24 volts chegando na entrada aqui já é o suficiente para o meu PLC, para a maioria deles, né, interpretar que essa entrada aqui foi acionada. Então isso acontece, só aperta essa chave aqui, né? Um exemplo. Se essa chave aqui possui apenas dois estados, essa entrada que vai ser usada aqui, né, é uma entrada digital. Ou ela vai estar acionada ou ela vai estar desacionada. Não existe um meio termo. Se eu estiver falando agora de entrada analógica, eu posso ter aqui, por exemplo, um transmissor de nível. Esse transmissor de nível ele não vai ter só duas condições, tipo tanque todo vazio, tanque todo cheio. Ele vai transmitir aqui sinais de acordo com o nível, por exemplo, de água que tem nesse tanque aqui, né? E esses sinais podem variar de acordo com o sensor e de acordo com a configuração do próprio PLC. Então esse sinal pode ir, por exemplo, aqui de 0 a 10 volts. Então, se o sensor não estiver detectando nada, é 0 volts. Se tiver o nível completo, é 10 volts. O meio termo, então, ele consegue detectar também. Ah, chegou 2,2 volts.
o nível está aqui, né? Tem um valor intermediário aqui correspondente a 2,2 volts. Outro sinal que pode ser também considerado aqui analógico é de menos 10 volts a 10 volts. Então, se o tanque estiver todo vazio, menos 10 volts. Se o tanque estiver todo cheio, 10 volts. Existe também esse tipo de sinal. Outro tipo de sinal, esses dois que eu falei que são sinais de tensão, né? E os dois últimos aqui são sinais de corrente, ó. Por exemplo, 0 a 20 mA. Agora o sinal é corrente, né? Se tiver tudo vazio é 0 ampere, se tiver tudo cheio ele manda 20 mA de sinal. Tá? E o outro é de 4 a 20 mA. Tudo vazio ele manda 4 mA, tudo cheio ele manda 20 mA. Tá? Então, se você vai usar sinal de tensão ou sinal de corrente, você tem que usar a entrada específica aqui do PLC e também parametrizar isso no software, tá? Porque você tem que falar com o PLC que tipo de sinal que ele vai receber. Então, na hora de parametrizar, você coloca assim, ó, você vai receber um sinal na entrada aí analógico que vai ser de 4 a 20 mA. Beleza, aí a partir daí, se ele recebe sinal de 4 a 20 mA, ele interpreta a entrada ali, né? E executa o seu programa. Beleza? Ponto de saída aqui vai ser qualquer coisa que o CLP acione. Então pode ser lâmpada, solenoide, motor, tá? Qualquer coisa que seja acionado pelo CLP. Nesse caso aqui está mostrando uma lâmpada. As saídas também podem ser analógicas. Podem variar também naquele mesmo intervalo das entradas, tá? Mas perceba que são valores que são muito baixos. Beleza? Então, as saídas analógicas do PLC, geralmente elas não acionam de forma direta uma carga. Porque você imagina, eu quero acionar, eu quero controlar, presta atenção, eu quero controlar a velocidade do motor a partir de uma saída analógica do PLC de 4 a 20 mA. Então, o PLC ele vai enviar para a saída aqui um sinal que vai de 4 a 20 mA e a partir disso eu quero variar a velocidade de um motor de indução. Será que se eu aplicar direto no motor 4 a 20 mA aqui, vai ser capaz de conseguir acionar esse motor? É óbvio que não, né? Então, a saída do PLC aqui, do tipo analógica, né? Ela não vai acionar de forma direta carga de grande porte. O que eu posso fazer aqui? Colocar, para esse caso que eu falei, né? Eu vou colocar no meio do caminho aqui um inversor. Esse 4 a 20 mA da saída do PLC vai para a entrada do inversor e o inversor varia a velocidade do motor. Então eu faço interface, tá? Então, esse tipo de acionamento é muito comum. Se eu quiser acionar de forma direta aqui usando as saídas analógicas do PLC, eu vou usar cargas que são baixas. Por exemplo, medidor. Posso colocar um medidor aqui, né? Para eu ver aqui o quanto de corrente de tensão que está na saída. E eu posso também aplicar, por exemplo, aqui uma válvula solenoide. Válvula solenoide ela vai ser acionada com sinal de corrente, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui acionando aqui uma válvula que seja sinal pneumático, não sinal elétrico direto, eu preciso, no mesmo caminho aqui, ter um conversor. Então, esse conversor ele vai receber sinal de corrente e converter para sinal de pressão. Então, esse quadradinho aqui, I/P, ele recebe a corrente que está na saída aqui do meu PLC. E essa corrente vai variar de 4 a 20, por exemplo, né, mA. E na saída, ele varia aqui a pressão, né, para ser aplicada na válvula aqui, na mesma proporção. Ou seja, abrindo e fechando. São umas válvulas que trabalham com o diafragma, tá? Então, ela tem um diafragma que abre e fecha, permitido ou não a passagem de água. Então, ela recebe um sinal de corrente. Internamente, tem um conversor de corrente para pressão. E a pressão varia proporcional à corrente que você aplica. Se você aplica 4 mA
ela está toda fechada, você aplica 20 mA, ela está toda aberta. E essa variação no intervalo também acontece, né? De forma que você consiga ter um controle. Esse mais do lado direito aqui está mostrando a linha de ar, né? Porque como a válvula é por pressão, um sinal pneumático, que tem aqui uma, uma linha de ar, né? Assim? E o controle dessa linha de ar é feito por meio dessa conversão aqui de corrente para pressão. Então perceba que as coisas que existem na indústria, elas conversam entre si. Basta eu saber como conectá-las, né? Eu posso acionar uma válvula que é pneumática por meio de corrente. Eu posso fazer o contrário. Eu posso acionar por sinal de tensão, posso acionar por sinal de corrente, né? Eu posso ligar a PLT que é inversor para acionar um motor. Eu posso colocar sensores na entrada do PLC e na saída eu acionar alguma grandeza que eu queira, né? Então, o CLP, a função principal dele para nós aqui vai ser controle. Ele vai receber informações, vai rodar um programa aqui, que a gente vai programar, e a partir daí ele vai acionar saídas a partir de alguma condição. O programa, ele vai ficar salvo no meu CLP. Tá? Então, esse programa ele vai conter a lógica de funcionamento do meu sistema. Então, internamente ele tem um microcontrolador, tá? E esse microcontrolador tem memórias. Então, qual que é a ideia? É eu programar, é eu fazer um programa aqui, que é uma linguagem de alto nível, por assim dizer. Só lembrando, né? Quando a gente fala linguagem de programação de alto nível, é uma linguagem de programação que está próxima do entendimento do ser humano. Quando a gente fala de baixo nível, eu estou falando de linguagem de máquina. Estou falando de como que a máquina está interpretando as informações, né, que foi extraída da linguagem. Então, aqui está mostrando esse 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 aqui. Por quê? Porque a linguagem de máquina é feita por código binário. Tá vendo que isso aqui é uma sequência binária, ó. Então, tudo que chega na máquina tem que ser com essa cara aqui, ó, uma sequência binária. Então, por mais que você desenvolva a lógica usando uma linguagem específica, no caso dessa aqui, a linguagem ladder, vai existir no meio do caminho alguma conversão que vai jogar isso tudo para dentro de uma memória, de um microcontrolador para ser processado, como sequência de zeros e uns. Quem faz essa conversão para nós de linguagem convencional para linguagem de máquina é o que a gente chama de compilador. Beleza? Então, por isso que toda vez que você terminou de programar, você vai fazer o download, ou seja, você vai gravar esse programa no seu CLP, você precisa antes compilar. A ideia de compilar é o quê? É transformar essa linguagem que a gente fez aqui, né, que a gente programou, para a linguagem de máquina, para ser salva aqui, processada no meu microcontrolador. Tá? Então, desde que vocês ouvirem falar em compiladores, a ideia do compilador vai ser essa: pegar uma linguagem e transformar para a linguagem de máquina. Por isso que existem vários compiladores, né? O interessante do compilador é o quê? Que se tiver algum erro de sintaxe no seu sintaxe, ou então algum outro tipo de erro, né? Ele mostra para você onde está o erro. Então, imagina que, por exemplo, eu escrevi esse código aqui da direita e esqueci aqui de endereçar a saída. Não coloquei aqui que tipo de saída é essa, né? Não falei de qual saída que eu tô considerando aqui. Não tem como, porque aí quando você for compilar, ele vai chegar nesse ponto que vai falar assim: eu não sei qual saída que é essa aqui que você está falando dentro, você não colocou nada. Aí ele não compila e mostra para você um erro na linha. Fala assim: ó, essa linha sua aqui está com erro e não dá para eu compilar. Então é muito interessante os compiladores também por isso, né? Ele consegue cercar alguns erros aí que fariam o nosso sistema não funcionar da forma adequada. Então a memória envolvida basicamente nesse sistema é a memória que a gente chama de E2PROM. Tá? Essa memória E2PROM, ela
salva o programa, né, que foi desenvolvido, e ela é interessante porque ela não perde, né, o que você colocou lá, se o seu CLP for desligado da alimentação. Então, o tipo de memória que é usado aqui é E2PROM. Normalmente ela contém o programa do usuário. Você fez o programa, fez o download e geralmente o PLC ele fica rodando sempre o mesmo programa lá, até que você carregue outro programa em cima desse. Beleza? Então, é uma memória que permite que você faça isso, né? Então, você programou lá, você faz o download para o CLP, ele vai ficar sempre com aquele último programa salvo ali. Se você fizer outro programa, você salva por cima desse. Beleza? É aqui a unidade que vai ser o 0 ou 1. Né? Então, o bit ele pode assumir ou o estado 0 ou o estado 1. Lembra que aquela sequência binária que foi falada aqui atrás na linguagem de máquina, né? Ela é composta por bits, tá? E a gente viu também que a associação de bits é chamada de alguns outros nomes. Por exemplo, se eu associo uma sequência de 8 bits, eu tenho 1 byte. Assim, se eu tenho associação aqui de 2 bytes, eu tenho uma palavra de 16 bits, né? Se é 2 bytes, são 16 bits, e eu falo que eu tenho uma palavra aqui que é um word. Beleza? Então, a CPU também, igual eu falei, né? É a unidade aqui de processamento do CLP, e lá que fica o programa fica sendo processado, né? O programa que você fez fica sendo processado no tempo todo. O princípio de funcionamento, então, o ciclo básico.